Olá, está começando mais um Produtor Quer Saber e nesta segunda-feira vamos exibir a palestra realizada na última semana durante a segunda edição do programa Diplomatas no Campo, uma parceria CNA e Instituto Rio Branco. Hoje o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, falando sobre a importância da agropecuária para a economia brasileira. Veja. Bom, eu quero desejar um bom dia a todos, agradecer o convite aqui pela Superintendência de Relações Internacionais, na pessoa da Lígia, do Tiago e de toda a equipe dela. O objetivo hoje é exatamente trazer um panorama do setor agropecuário brasileiro para a economia como um todo. Ao longo dessa jornada que vocês estão iniciando hoje, a CNA trará especialistas de cada área, pessoal do café, de grãos, cana-de-açúcar, enfim, todas as cadeias específicas. Então, a minha proposta hoje é só levantar a bola, só iniciar a discussão e esse pessoal vai aprofundar exatamente em cada sistema agroindustrial para vocês terem maiores riquezas de detalhes. Bom, então vamos falar um pouquinho do setor agropecuário brasileiro, macroeconomia e o agronegócio. Esse é o PIB do Brasil, uma série histórica desde 2002. E vocês podem ver, as barras são em valores absolutos, em preços de 2015 ainda, porque 2016 nós não temos fechado. E a linha vermelha, infelizmente, é a variação do PIB. E a gente está vendo aqui que, nos últimos anos, a variação do PIB sofreu muito intensamente, principalmente por conta de algumas políticas macroeconômicas tidas como errado. E o PIB do Brasil é isso aí. Infelizmente, ele não está crescendo mais. E a previsão de um crescimento robusto é a partir de 2018, dado que o governo atual consiga emplacar as reformas. O que a gente prevê? Uma previsão de crescimento ainda da dívida pública do governo federal, ou seja, a necessidade de medidas macroeconômicas independente de governo serão necessárias ao longo dos próximos anos. A gente vê que vai continuar um crescimento bastante significativo da dívida pública brasileira. Em comparação internacional, nós estamos abaixo da relação dívida-PIB de alguns países, mas, dado o nosso atual momento como país subdesenvolvido, é um endividamento muito elevado ainda. Câmbio. Essa foi uma comparação com o dólar, com uma cesta de moedas, as 8 principais moedas comparadas ao dólar. E essas são as médias de 2014, 2015, 2016 e, principalmente, a expectativa de 2017. Qual que é a previsão? A previsão para isso é um dólar um pouco mais enfraquecido, de acordo com que as propostas do atual do presidente Trump está querendo fazer. A questão é se isso vai se concretizar. Eu já chamo a atenção para vocês exatamente como que vai se dar essa proposta de desvalorização do dólar no mercado americano, principalmente para ganhar mercado, que é o que ele está querendo. E como que isso vai se dar a queda de braço com o Fed, que é possivelmente uma elevação na taxa de juros norte-americanas. Como que vai ser o fiel da balança? Como que isso vai se desenrolar ao longo do tempo, exatamente é como o mercado está se perguntando nesse momento. A taxa de desemprego no Brasil está alta. Nós vimos na última semana que os dados foram quase 12% da população economicamente ativa está desempregado, e isso vai se desenrolar ao longo do próximo ano, e possivelmente só vamos começar a ver uma desaceleração no nível de desemprego a partir de 2018. Tá? Porque o desemprego no Brasil é o primeiro fator a entrar em crise, é o primeiro indicador que ele começa a sentir dificuldades e é o último a apresentar melhoras. E agora, especificamente no agronegócio, o que é o agronegócio brasileiro frente ao PIB? Ele, em 2015, ele totalizou 5,9 tri, ele é um indicador que chega a quase 22% do PIB do Brasil é composto pelo PIB do agronegócio, e aí o conceito do agronegócio é antes da porteira, a produção de insumos, vacinas, sementes, dentro da porteira, agrícola e pecuário,
e depois da porteira, tanto a parte de agroindústria e também comércio e serviços. Esse estudo é feito pela CNA em parceria com a CPEA da Exalc-USP, tá bom? E ele divide-se assim, desses 1,27 tri, 32% é pecuário, 68% agrícola. E como a gente viu lá no primeiro slide que o PIB brasileiro ele tende a cair ou não crescer agora em 2017 também, o PIB do agronegócio nós estamos prevendo que ele cresça substancialmente. E isso vai fazer com que a parcela de mercado, que o PIB do agronegócio ganhe parcela de mercado frente ao PIB Brasil. E a participação, exatamente essa, nós estamos prevendo que chegue 23,8% em 2016, quando a gente vai encerrar os dados agora em março, e chegue quase 24% em 2017. Essa é a nossa expectativa, ou seja, está demonstrado que o setor do agronegócio, o setor agropecuário brasileiro, tem sua relevância de quase 1/4 do PIB brasileiro. Tá? E assim distribui-se ao longo de todos os elos da cadeia, quase 12% em insumos, quase 30% da produção, quase também 28% da agroindústria, e a distribuição um pouco mais. E, ao longo de 2016, como falei, de janeiro a outubro, está previsto encerrar agora em março, o principal elo que apresentou um maior crescimento foi a produção agropecuária, muito especificamente pela elevação nos preços de alguns cereais, já que a safra não foi tão boa ao longo do ano em algumas regiões, principalmente para o milho safrinha na região do oeste da Bahia, na região do centro-oeste, mas a valorização do cereal, a valorização da soja no último ano, por exemplo, ele oscilou bastante, deu bastante fôlego para o setor agropecuário dentro da porteira. E para vocês verem que dentro do PIB do agronegócio existe uma variabilidade muito grande por conta dos efeitos sazonais. Eu trouxe uma série histórica aqui para vocês verem que os picos são principalmente por conta do boom das commodities, que foi até o final, mais ou menos janeiro de 2013, final de 2012, janeiro de 2013. E os vales são, ou seja, são por conta do clima, preço, crise financeira doméstica ou internacional, e o valor bruto da produção previsto para 2017, essa é uma estimativa da própria CNA, do Núcleo Econômico da CNA, nós estamos prevendo um crescimento do faturamento, o valor bruto de produção é faturamento, basicamente, na ordem de 5,6%, em crescimento quando comparado a 2016, principalmente pelo setor agrícola. E aí, novamente, nós chamamos a atenção para uma expectativa de safra muito boa. Então, nós estimamos um faturamento de quase 573 bilhões de reais para o próximo ano. Esses são os 10 principais produtos em faturamento do setor agropecuário no Brasil. Destaque para a soja e pecuária de corte. O milho apresentou um crescimento muito substancial, essa é a nossa expectativa para esse ano. Bom, e o que é a mão de obra no agronegócio? Esse estudo foi feito internamente também, e ele apresenta exatamente o número de trabalhadores com base 2014, com base na PNAD do IBGE, e nós constatamos que no Brasil são 98 milhões de trabalhadores naquela época, em 2014, e no agronegócio, ligados ao agronegócio, tanto agrícola quanto pecuário, são 32,7% desses trabalhadores estão ligados a alguma cadeia do agronegócio. São 32 milhões de trabalhadores, que destes, 43% estão dentro da porteira. Aqui eu trouxe para vocês verem essa projeção de preços da commodity soft da FAO. Existe uma previsão de uma leve queda nos índices da commodity soft, ou seja, cereais e oleaginosas principalmente. Ou seja, no mundo nós não estamos prevendo uma grande valorização dos preços das principais commodities agrícolas em todo o mundo, e isso possivelmente se refletirá também nos preços internos em todo o Brasil. Os fertilizantes entregues em 2016, esse slide é bastante interessante que eu trouxe para vocês justamente para mostrar que na última safra o produtor rural optou em fazer uma análise, uma compra mais incisiva em um pacote tecnológico mais produtivo, com compras de fertilizantes, aumentou a compra de fertilizantes, e aqui vocês podem ver, comparar desde 2013.
sementes de maior qualidade, de maior germinação, um pacote tecnológico de defensivo bastante robusto para que a produção fosse incentivada, quando comparado a um investimento, por exemplo, em máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas existe um perfil de endividamento um pouco mais alongado, então, por isso que na última safra, o produtor rural optou em não comprar máquinas, equipamentos e implementos de maior capacidade, de maior produtividade, mas investiu em fertilizantes, em defensivos, em sementes de maior qualidade, para que obtivesse um maior retorno à colheita dessa safra verão e possivelmente da safrinha que entrará nos campos nos próximos dias. Ok? Bom, aqui eu vou entrar um pouquinho sobre o que é a produção agropecuária brasileira e a ocupação da terra em todo o Brasil. Mas só para vocês terem uma ideia que o tamanho das propriedades rurais em todo o Brasil não chega a 39% do território brasileiro. A gente separa em 19,7% de pastagens, lavouras e florestas plantadas 8%, e as vegetação nativa 11%. E esse quadro é bastante interessante, porque nós compilamos exatamente o que é a safra, tanto agrícola quanto pecuária brasileira, em um ano. Essa é a produção agropecuária brasileira em um ano, 371 milhões de toneladas de alimentos. Se a gente dividir isso por 250 quilos, que é o consumo de um habitante ao longo de um ano, a gente alimenta 1,4 bilhão de pessoas com a produção em um ano. Isso é bastante significativo. Ou, se alguém preferir, quiser fazer a conta inversa, a produção de um ano, ele abastece a população brasileira atual em 7,2 anos. Essa é a evolução da safra de grãos, e aí está composto soja, milho, trigo, arroz, os principais cereais e oleaginosas e fibras no Brasil. A gente passa de um perfil mais de importador na década de 70 e mostra essa pujança do setor produzindo 215 milhões de toneladas nessa safra 2016-2017. Essa é a safra prevista da Conab. Como eu falei, 215 milhões, o Alan corrigiu, aproximadamente 105 de soja, 85 de milho. Essa é a estimativa, a última estimativa da nossa Conab para a produção de safra de grãos para esse ano. E quais são os entraves? Eu já vou começar a levantar os problemas aqui, porque para a gente mostrar que tem muito o que se fazer. Mas nós temos alguns entraves, o principal deles que eu trago aqui, o custo operacional elevado. Hoje, comparando aí com os Estados Unidos e com a Argentina, nós temos um custo de transporte entre lavoura e porto de embarque ainda assim muito grande. A nova lei dos portos, sancionada há algum tempo, melhorou um pouco esse ambiente, mas não foi suficiente em colocar competitividade do produto brasileiro quando comparado ao argentino, por exemplo. Mercado externo. E, diante do que nós produzimos, o que fica, o que vai embora? Aqui eu trouxe um quadro só para ilustrar para vocês, para terem ideia do tamanho do mercado e de como que a gente se comporta frente ao mercado internacional. O açúcar, nós consumimos 14%, esses dados são de 2016, exceto carnes, que é 2015, e enquanto nós exportamos 86% da produção de açúcar em toda a produção brasileira. Soja, 30,70%, celulose, 33,67%, café, algodão, milho, carne de frango. O que a gente exporta menos, por conta até do mix e dos preços internacionais de açúcar no último ano, que balizaram o mix entre a produção de açúcar e a produção de etanol, a gente diminuiu um pouquinho e a gente exportou só 6% da nossa produção de etanol aqui do Brasil. O saldo da balança comercial, acho que esse quadro vocês conhecem bem, e a gente demonstra aqui que, se não fosse o superávit da balança comercial brasileira, do setor do agropecuário, do setor do agronegócio, o Brasil amargaria déficits bastante significativos, e aqui a gente demonstra os déficits correntes desde 2007, principalmente. Isso acarretaria uma crise financeira muito grande. Então, o setor do agronegócio foi o responsável em sustentar essa balança comercial no terreno positivo. Caiu um pouquinho em 2014, mas foi coisa superficial, não afetou a economia como um todo. A nossa pauta de exportação ainda é pequena quando comparada aos países.
Nós exportamos aproximadamente 10% do PIB, isso é pouco. Dentre os principais produtos, 10 principais produtos exportados, 7, na verdade, são do agronegócio, exceto petróleo, minério de ferro e automóveis, que cresceu muito. Só fazer um destaque aqui para o setor do automóvel. Exportou muito, principalmente por causa da crise financeira no Brasil, que despencou as vendas no mercado doméstico de automóveis, e as montadoras encontraram o mercado externo como uma alternativa para não sofrer ainda mais. Então, por isso que eles focaram no mercado externo e eles conseguiram ganhar mercado, e por isso que automóveis entrou nesses 10 principais itens de exportação. Em 2015, automóvel não figurava entre os 10. E dentro da pauta de exportação do agronegócio, 30% soja, 17% carnes, 13% complexo sucroalcooleiro, então produtos florestais, e aí por diante vocês conhecem bem como que se dá essa distribuição. Os mercados prioritários para os produtos agrícolas, conforme apresentado pelo ministro Blairo Maggi, esses são os principais mercados potenciais que o mapa visa abrir novos mercados. E, para não perder o tempo, política agrícola. O que é o setor, o que é a política agrícola brasileira? Todo ano, por volta de maio, junho, a gente vê a divulgação do Plano Agrícola e Pecuário. No último ano foram quase 200 bilhões, depois recuou um pouquinho para 183 bilhões. Importante citar que esse valor é do mercado financeiro, empréstimos do sistema financeiro para o produtor rural, e, ao contrário de que algumas pessoas imaginam, não é fundo perdido, isso o produtor tem que pagar. Dentro dessa rúbrica de 183 bilhões, nós temos um programa de seguro rural, é muito baixo, programa de subvenção do seguro rural. O seguro rural no Brasil é pouco difundido, é um país tropical, todo mundo conhece, sabe dos riscos climáticos que é inerente à atividade agropecuária, e existe um programa dentro do Ministério da Agricultura que é a subvenção do seguro rural, mas atualmente ele segura aproximadamente 10% da área agrícola. Então, o produtor rural brasileiro, ele financia, ele investe, ele contrata, ele planta, só que não tem um seguro rural eficiente. Em algumas safras, como no ano passado, por exemplo, ele teve frustração por causa da seca e ele amargou prejuízos. Então, é isso que a gente pede, essa é uma das principais pautas que a gente solicita ao governo federal, uma maior atenção, uma ampliação no programa de subvenção do seguro rural. Para efeito comparativo, nós trouxemos aqui alguns países, qual que é o volume de apoio aos produtores rurais sobre a produção total. 4,6% do Brasil é o percentual de apoio recebido pelo produtor brasileiro, quando comparado ao retorno, ao faturamento do setor. Ou seja, o que o setor fatura? Algo próximo de 573 bilhões, como eu falei, previsto para 2017, e desses, 4,6% é apoio do governo ao produtor rural na forma de programa de subvenção de seguro rural, equalização da taxa de juro de crédito para crédito agrícola e também aquisição do governo federal através de política de preço mínimo. Só para vocês terem uma ideia, para fechar essa ideia, exatamente o que saiu, qual é o gasto público federal que saiu do orçamento destinado às funções rurais. E aí está todas as funções rurais, a média desde 1990 até 2015, é uma média de 2% do orçamento da União é destinado ao setor rural, com destaque para 2015, que não chegou a 1%, e a gente viu que, ao longo de 2016, esse número caiu ainda mais, demonstrando que o governo federal, não apenas o atual ou o último, mas ao longo dos últimos anos, ele vem deixando que o produtor rural faça o seu próprio investimento, ou invista para o seu desenvolvimento próprio. Ou seja, o governo federal esqueceu de olhar para o setor agropecuário. E quais são os principais desafios para o setor? Eu trouxe aqui duas vertentes, que é o seguinte: do ponto de vista econômico,
para um ambiente macroeconômico para o setor mais condizente com uma realidade. O que nós precisamos? Um aperfeiçoamento da execução do orçamento público federal, muito por conta das linhas de programa de subvenção, equalização de taxa de juros, aquisição do governo federal, como eu falei. Uma simplificação e uma redução do número de tributos, um exemplo é o PIS, PASEP e a COFINS, em que são duas contribuições que muito se confundem. Ele tem um caráter cumulativo e não cumulativo, isso para as empresas é muito difícil de administrar. Existe um regime monofásico, outro plurifásico, isso acaba complicando e gerando um custo de contratação de mão de obra para administrar esses tributos muito grande. Então, essa é uma das pautas que a CNA vem levando ao governo executivo, ao Poder Executivo, para maximizar e fazer uma reforma de PIS e COFINS, eliminação de qualquer tributo incidente sobre exportações e investimentos do agronegócio. O que a gente vê é uma incidência muito grande de tributos, principalmente na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos, de um fato carregado, de uma tributação carregada, e a unificação do ICMS, que é a guerra fiscal do ICMS, que todo mundo conhece muito bem. Essa é uma pauta econômica levada da CNA junto ao Poder Executivo no último ano. E na política agrícola? Hoje ela é uma política fragilizada, segmentada, limitada, porque ela é da década de 70. Ela não condiz com a realidade agropecuária do setor atualmente. Então, nós criamos uma proposta, levamos para o ministro e para o presidente da República a proposta de uma criação de um plano plurianual agropecuário para dar previsibilidade ao setor. Hoje, os planos agrícolas são anuais, então, todo ano a gente fica naquela angústia, se vai ter recurso, se não vai ter recurso, qual que vai ser a taxa de juro aplicada, qual que não vai ser. Então, a proposta nos moldes, dadas as especificidades da Farm Bill, a gente precisa de um plano agrícola plurianual que contemple todo o setor agropecuário brasileiro por um período de, no mínimo, 5 anos. O fomento de uso de instrumentos de gerenciamento, mitigação de risco, que contribua para a estabilização financeira do produtor rural, como exemplo, o seguro rural e o mercado de opções na BMF Bovespa. A ampliação da área segurada no país é necessária, porque quando a gente tem uma diversidade climática muito grande e afeta a renda do produtor, acaba tendo um efeito disseminador em toda a economia, a gente já previu isso, já conseguiu mapear isso. A gente precisa de um aporte financeiro de recursos de custeio compatível com a necessidade do tamanho do setor agropecuário brasileiro. Como eu falei, todo ano o governo federal divulga aproximadamente 180, no último ano, 183 bilhões de reais para financiamento de custeio e investimento. A CNA já propôs que esse valor é incapaz de financiar uma safra. Na verdade, ela financia aproximadamente 1/3 da safra. A gente precisaria de algo entre 550 e 600 bilhões de reais todo ano para financiar uma safra agropecuária brasileira. Mas de onde que está vindo esse dinheiro? Está vindo principalmente de aproximadamente 1/3 é de recurso oficial, 180 bilhões de recurso oficial, 1/3 mais 180 bilhões a 200 bilhões de recurso próprio do produtor rural, e o outro terço, aproximadamente 200 bilhões de reais, é de barter, troca de insumos, tradings, cooperativas que estão financiando o setor para fechar essa conta. Então, a gente está provando para o governo, está solicitando para o governo a ampliação de volume de recursos na ordem de entre 550 e 600 bilhões de reais. Esse é o custo de uma safra. Priorização de programas de investimento para construção de armazéns em nível de fazenda e da instalação de estrutura de irrigação. Isso faz com que o produtor tenha condição de armazenar e não tenha que entregar na cooperativa ou vender a parte da sua produção exatamente na hora que ele está colhendo. E isso ele pode fazer uma previsão, ele pode ter uma previsibilidade e vender na hora que melhor lhe couber. Então, por isso que a gente está propondo também uma ampliação de área de armazém em nível de fazenda para permitir que o produtor consiga se financiar, consiga vender na melhor época que ele puder. E a criação de um programa de subvenção ao prêmio do contrato de opção de venda, negociado na BMF Bovespa, possibilitando ao produtor a proteção de renda, união, redução com gasto de política garantia de preço mínimo.
Essa proposta saiu daqui de dentro, da CNA, especificamente da cadeia de café, mas nós vimos que essa política vai resolver problemas também na produção de grãos e fibras, soja, milho e algodão, contratos de opção de venda no mercado futuro. Então, nós apresentamos já a longa data, a CNA vem trabalhando especificamente pela coordenação da área agrícola, vem se dedicando a que o governo federal consiga observar que a subvenção, um programa dessa natureza, vai fazer com que o governo federal gaste menos ou deixe de gastar com políticas de preço mínimo, que hoje é feito milho balcão, milho da Conab, e vamos reduzir o gasto do governo federal frente às necessidades do produtor rural. Bom, muito rapidamente, espero que eu não tenha passado do tempo muito. Eu quero agradecer a atenção de vocês, deixar disponível toda a comissão, a coordenação do núcleo econômico da CNA. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade de achar uma informação num banco de dados que se refira à agropecuária brasileira, pode entrar em contato com a gente vai ter o prazer de fornecer o dado para vocês, todo o acesso ao banco de dados que nós temos. Então, muito obrigado a todos e eu abro a pergunta.